Muito bem, falando em irritado, vamos então para a próxima pauta. A deputada Carla Zambelli arrecadou mais de R$ 150 mil numa vaquinha online para pagar indenizações em processos em que ela foi condenada. A Zambelli disse que teve que pedir um empréstimo para pagar uma ação de R$ 39 mil e afirmou que está sendo perseguida judicialmente. Vamos ver o que disse a deputada. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Acabando de chegar aqui do plenário da casa. E aí algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo para confirmar se a vaquinha que tá rodando nas redes é realmente minha. É sim, eu fiz essa vaquinha porque eu estou sendo condenada em vários processos, eles estão realmente me perseguindo judicialmente. Só esse mês eu paguei um de 39 mil, que eu peguei empréstimo para poder pagar, obviamente, eu não tinha esse recurso. Um outro de 15 mil que eu dividi em 2 vezes, um outro de 5.300 e terminei de pagar um de 6 mil. Cada caso é um caso, mas um deles, para você ter uma ideia, é o dono da foto do Borba Gato. Essa foto rodou o WhatsApp toda e eu não tinha como saber de quem era o direito autoral. Além disso, um processo do TSE de R$ 30 mil, em que eu tenho mais outros 20 processos de 25 a 30 mil reais. E que provavelmente vou perder vários deles, porque são processos em que eu ataquei o Lula em verdades, tá? Um dos casos, por exemplo, que eu estou perdendo, esse de 15 mil, é aquele caso do TRE do Rio de Janeiro, que era um carro que estava com adesivo do Lula, eu perdi. Enfim, são vários casos, eu fiz essa vaquinha e quero pedir sua ajuda. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo, porque eu não tenho condições de pagar com o meu salário esses valores. A CNN entrou em contato com a deputada Carla Zambelli e ainda aguarda o retorno. De acordo com o registro da Câmara dos Deputados, atualmente a deputada Carla Zambelli recebe um salário de R$ 41.650 por mês. Vamos então ao debate. Sigo com o Tardelli, o Poit, a Gabriela Araújo e o Clever Vasconcelos, e eu vou começar com o Poit. A Zambelli não está cometendo nenhuma infração ao fazer uma vaquinha online, eu penso isso. Ela é uma cidadã como todos nós. Porém, a deputada está envolvida em uma série de polêmicas. Em uma delas, a Zambelli saiu armada, ameaçando um homem na rua, um homem negro, em São Paulo, um dia antes da eleição para presidente em 2022, no segundo turno. Dado esse contexto, o Poit, e até um contexto que eu trago aqui porque foi algo que desagradou direita e esquerda, todos os espectros políticos, né? Muita gente atribui a esse ato de Carla Zambelli a perda de Jair Bolsonaro, então, naquele segundo turno, já que foi na véspera do segundo turno. É correto a deputada pedir dinheiro para benefício próprio? Lu, como você disse no início, eu não vejo nenhum problema legal. Ela pode fazer vaquinha para o que quiser. Aliás, tem vários sites, né? Os chamados crowdfunding, que é um termo em inglês, né? Funding de arrecadar dinheiro, crowd, a população, né? Um grande grupo de pessoas em inglês. Então ela pode fazer vaquinha para o que ela quiser. Você entra no site de vaquinha lá, tem diversas causas. Muitas causas bacanas, bonitas, para ajudar uma pessoa que está precisando, para comprar um remédio, para ajudar alguém decorrente de desastre. E outras causas, na minha opinião, vergonhosas, como essa causa aí, gente. Então, para mim, eu fico pensando, quem é que deu dinheiro para essa vaquinha? Pelo amor de Deus, gente. Há tanta coisa bacana para a gente ajudar e pessoas precisando, passando fome. Aí é uma opinião pessoal, ela está no direito dela de fazer. Eu falo assim, não quer ser processada, não quer... só não sai andando com uma arma no meio dos jardins ali, apontando para o cidadão, igual aconteceu. Que, aliás, como bem colocado, Lu, não é 100% responsável, mas ajudou e muito a piorar o resultado da eleição do ex-presidente Bolsonaro. Então, ela tem cota de responsabilidade, assim como Roberto Jefferson e outras falas do próprio presidente, que enterrou a chance de vitória, na minha opinião. Então, pedir dinheiro para isso agora, né, e não só correr com a arma na rua, ofensas, danos morais, a gente tem 3 advogados aqui, Lu, para dar opinião logo em seguida, viu, doutor Kleber? Então, tá passível de alguém se sentir ofendido. Seja lá usando uma foto que é de alguém, tem direitos autorais, ou pegando meme de um político. Teve um entreveiro aí com a Manuela Dávila, que botou a Manuela de chifrinho, ou de não tá sujeito, a pessoa não me ofendeu, usou a minha imagem. Então tem que enfrentar a justiça.
Eu não faço esse tipo de coisa e aí não tem nenhum processo correndo contra mim. E aí eu fico na dúvida, não sei se era para o Tardelli ou para a Gabi, né? Mas remetendo a pergunta para os meus colegas para Gabi, advogados, doutora professora Gabriela, né? O que acontece se ela não pagar? É isso que eu estou pensando. Eu não tenho o processo na mão, o julgamento. Se ela não pagar todas as indenizações que a justiça mandou pagar, o que acontece? Bom, como são multas eleitorais, né, vale lembrar que a maioria das condenações dela são por divulgação de fake news, né, de notícias falsas, e são aplicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto ela não quitar todas as multas, ela fica inelegível, né, porque ela não fica quite com a Justiça Eleitoral. E tem também, é inscrito na dívida ativa, vai atualizando, então vai crescer, vai virar um negócio maior. Mas ela deveria ter pensado nisso antes de divulgar as fake news, né, antes de atentar contra a justiça, né, contra o equilíbrio das eleições. Então, ela poderia ter pensado nisso antes. Agora, o fato de ela fazer essa vaquinha acaba sendo uma forma do eleitorado dela, dos apoiadores dela, darem um salvo-conduto para ela, dizendo, olha, continua fazendo isso, porque se você continuar divulgando fake news, não tem problema de você ser condenada, a gente vai lá e paga, a gente te apoia. Eu acho que a mensagem indireta que está, né, nesse pedido que ela está fazendo de vaquinha também é um teste com relação, né, não sou analista política, né, sou só uma advogada, mas me parece que também tem um quê disso, olha, vou continuar fazendo isso, vocês me apoiam, se ela conseguir arrecadar esse valor, vai ser essa mensagem que vai ser transferida. E só uma coisa antes de passar minha palavra para os colegas, acho que ela tem o direito de fazer a vaquinha, as pessoas têm o direito de colaborar, só precisamos verificar quais são as leis de cada estado com relação, né, à isenção ou não do imposto de doação, se ela vai declarar, emitir recibo de todas essas doações que ela vai receber, se ela vai declarar, e se a Receita Federal e as autoridades competentes vão fazer sobre o crowdfunding, sobre a vaquinha que ela está realizando, o mesmo escrutínio que fizeram há anos atrás, quando o setorial jurídico do PT, que na época era comandado pelo Marco Aurélio de Carvalho, que é o coordenador do Grupo Prerrogativas, realizou uma vaquinha para pagar a multa do então ex-deputado Genuíno, ex-tesoureiro do PT, que tinha sido condenado a R$700 mil. E os militantes pagaram e houve uma investigação da Polícia Federal, da Receita Federal sobre essa vaquinha, foi provado que estava tudo certinho, tudo escriturado, mas será que ela vai passar por essa escrituração? É bom que ela contrate aí um bom advogado, um bom contador, porque dá trabalho. Muito bem, antes de passar para frente, Gabi, te respondendo aqui, eu estou checando aqui ao vivo, e a deputada já arrecadou 150 mil, ela estava precisando de 100 mil, então os apoiadores estão ali dando, Clever, salvo-conduto para a deputada cometer... Olha, Poit, olha só como o Poit está maldoso. A vaquinha tá gorda, porque... A vaquinha é a porquinha que tá... Tá gorda. Pois é ou não salvo-conduto para ela cometer outros crimes, Clever? O que você pensa disso? Vamos lá, acrescentar o que os colegas falaram aqui. Primeira coisa, terceirização da pena, né? A Constituição fala que a pena tem que ser cumprida por aquele que cometeu o delito, né? Existe a possibilidade de terceirização da pena, ou seja, uma pessoa que cumpra a pena no meu lugar, que na verdade, se eu fui condenado a pena de multa, eu tenho que pagar. Se as pessoas me dão dinheiro para pagar, no fundo elas confiam no que eu patrocino, enfim, eu pago, mas com dinheiro alheio. Isso não pode acontecer na pena privativa de liberdade e nem na pena restritiva de direito. Por exemplo, você deixar de dirigir e você entregar a sua proibição de dirigir para outra pessoa. Olha, do ponto de vista técnico, e por isso que eu estou aqui, nós temos duas penalidades. A penalidade criminal e a penalidade eleitoral. Eu não sei se vocês sabem, se o seu telespectador sabe, mas é o seguinte, a pena eleitoral, a pena aplicada pela Justiça Eleitoral, pasmem, ela ia até a semana retrasada para os partidos políticos, porque o fundo eleitoral, ele é abastecido, dentre outras coisas, com a pena, com o dinheiro das multas. Se o dinheiro da multa é praticado por alguém que infringiu a lei eleitoral
e esse dinheiro vai voltar para o partido político, para o fundo eleitoral, me parece um contrassenso, né? E o TSE editou uma resolução, me foge o número da resolução, semana passada ou retrasada, que agora não. Se o político ou o partido político praticar uma sanção eleitoral, a pena não vai mais para o fundo eleitoral, porque senão seria se beneficiar da própria torpeza, né? Agora, do ponto de vista criminal, aí vai para o lugar competente. Agora, enfim, uma questão que a Gabi falou aqui sobre a inelegibilidade. A pena pecuniária eleitoral, se ela for parcelada, não é? A pessoa ainda assim terá condição de elegibilidade, porque ela fixou um pacto com a Justiça Eleitoral. Portanto, mas me parece que pelos valores que você falou aí, já tem o saldo o saldo para pagar multa. Então, são esses dois aspectos. Legal mas moral não é. Então, a minha opinião jurídica sobre essa questão é que legal é possível. Ela não está agindo contra a lei. Mas moralmente fica um pouco assim chato porque alguém está pagando uma penalidade que deveria ser minha, né? E eu que deveria responder por isso porque eu cometi um ilícito. Então, esse é o ponto. É uma pena, né? Porque a gente, às vezes, essas vaquinhas online que servem para ajudar muitas pessoas que precisam mesmo, e nem estou querendo entrar no mérito aqui da deputada Carla Zambelli, não, muitas das vezes as causas nem sensibilizam, né? Então a gente está vivendo num momento de inversão de valores e às vezes causas como fome ou alguém que precisa, às vezes fazer o sepultamento de um ente querido e não consegue e não sensibiliza, mas... Enfim, o que sensibiliza hoje nesse país? Estamos vivendo um momento bem estranho, não, Tardelli? Olha, Poit, deu lucro, viu? Agora, neste momento, eu abri aqui Você entrou no link, não vai Entrei. Tá doando, Tardelli? Tá aqui, olha. Ela arrecadou R$ 158.871,94. Será que esses 8 mil foi enquanto a gente estava falando? Eu não sei quem que é esse mão de vaca que deu centavo, porque isso é para contribuir direito, né? Certo? Vai dar centavo. Certo? 3.229 apoiadores. Ou seja, a meta era de 100 mil, ela tem 58 mil aí para fazer mais alguma bobagem, certo? E poder pagar multa. Eu acho que o problema da multa no Brasil, as multas no Brasil são muito tímidas. As ações indenizatórias, então, eu acho que o que estimula esse tipo de comportamento é o baixíssimo valor indenizatório que as pessoas obtêm caso entrem numa extensa, subir um Himalaia jurídico, certo? Para chegar lá e obter um valor pífio, que muitas vezes chega a ser até afrontoso para aquele que foi pedir uma indenização por algum ato ilícito que tenha sofrido. Mas aí num país com muita desigualdade como o Brasil, aumentar o valor de uma multa, por exemplo, não poderia prejudicar uma pessoa, um trabalhador assalariado que não consegue fazer uma multa por um ilícito? Mas a multa para o assalariado não pode ser a mesma multa de uma pessoa que tenha poder, que tem o poder de devastação, né? A nossa justiça como um todo, ela tem muito cuidado com aquilo que ela chama de indústria de indenização, que é algo que, francamente, é o fantasma embaixo da cama que se procura exorcizar. Os valores indenizatórios são baixos. Muitos criticam, e é efetivamente uma coisa que a gente constata, quando os valores, quando o dano chega perto de alguém próximo dos segmentos aristocráticos da sociedade, esse valor indenizatório sobe sensivelmente, né? Eu acho que essa vaquinha dela é uma forma que ela tem até de mostrar um certo deboche. Olha, eu não preciso gastar. Podem me dar multa o suficiente, porque eu vou ter vaquinha. Olha, 3 mil pessoas, essa vaquinha. Isso começou ontem. Em um dia. É a vaquinha da fake news. É a vaquinha da fake news. E ela tem outras 7. Ela é boa de vaquinha.
Ela tem um curralzinho lá com as vaquinhas dela dando leite sempre. Como assim, né? outras 7? Aqui está no site, 7 vaquinhas criadas. Estou vendo aqui, ó. Não, a questão não está na multa eleitoral, acho que a questão está na possibilidade, que naquilo que a justiça eleitoral, eu não sei nada. Eu de justiça eleitoral entendo a mesma coisa que regra de cricket, sabe? Eu não sei nada disso. Eu mal sei votar, né? Tá na hora da justiça eleitoral começar a agir com mais presteza. Né? Ela deu um show. Eu acho que a Carla Zambelli deu um show. Eu não preciso da pena de vocês. Podem aplicar a pena que vocês quiserem, que isso não vai sequer fazer diferença para mim, porque eu tenho um monte de gente, mais de 3.200 pessoas, até um mão de vaca aqui que doou 94 centavos. Até agora eu quero saber o que faz uma pessoa doar 94 centavos. Mas eu não preciso mais, eu não vou desembolsar nada. Aplique a pena que quiserem. O Tardelli, é interessante porque ninguém pensou... Primeiro, um recado para o nosso telespectador. Você sabe o compromisso que a gente tem aqui com os fatos, a notícia e a verdade. Então, Tardelli trouxe aqui a informação de que ela tem outras 7 vaquinhas e eu já pedi à nossa equipe para, por favor, checar essa informação para daqui a pouco a gente trazer se é correta ou não, porque eu não estou no site aqui da vaquinha da deputada Carla Zambelli, também não tenho aqui o know-how para entender como é que funciona isso ao vivo. Então, e mais, desculpe te interromper, doando você concorre a 15 mil reais. É rifa? Isso aqui é uma loucura. Tardelli, para de arrumar coisa para eu checar ao vivo. Mas, viu, Luciana? E vamos até porque tem uma coisa também. Quanto mais gente fala aqui, tá chamando mais atenção pra vaquinha. Nós não estamos divulgando. Não fala informação dessa não, Tardelli. Mas há precedentes. Vamos passar. Há questões em legislaturas anteriores, com todo respeito à classe política, de pessoas que já foram condenadas e tivemos no passado, até de outros segmentos políticos, diferente deste, que nós já tivemos questões de arrecadação de dinheiro para pagamento de multa criminal.